Eu quero te sentir, Pai. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter, meu Deus, experiências com o Senhor. Oh, Senhor Jesus, vem. Oh, aleluias, 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 aleluias. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só a igreja declare isso, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas para regar, alcançar. E você diga: obrigado, Jesus, pela tua presença na minha vida. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Boa noite, tudo bem? Frio, né, irmãos? O pessoal hoje de manhã foi uma luta para vir. O pessoal da noite também, misericórdia, né? Está amarrado. Pode se assentar, em nome de Jesus Cristo. O frio é bom, o frio a pessoa fica até mais bonita, é ou não é verdade? Se veste melhor, aquela coisa gostosa, em nome de Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a minha vida e a sua. Amém? Vamos para a palavra, não vou demorar não, né? Primeira Crônicas, primeira carta, né? Aliás, primeiro livro de Crônicas, amém? Você que trouxe a Bíblia, se você precisar de uma ajuda, é só pedir aí. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 11. Primeira Crônicas, capítulo 11. Amém? Em nome de Jesus. Se tiver alguma dificuldade, o pessoal está aí para ajudar. Já chegamos no meio, né, irmãos? Agora só falta a outra metade do ano. Diz que a outra metade é mais rápido, né? Para descer, o negócio vai mais rápido. Primeira Crônicas, capítulo 11. Pastor, eu quero crescer, né? Quando a Bíblia fala de crescimento, muitas vezes a pessoa ela acha que a bênção de Deus ela engloba somente um assunto, né? É muito comum você ver pessoas que não têm um entendimento da palavra reclamando. Às vezes você encontra uma pessoa ou outra aí, ela falando: eu não gosto de ir para a igreja, porque a igreja prega lá a teologia da prosperidade, né? Mas às vezes a pessoa ela não entende, né? O que a Bíblia fala sobre prosperidade. Pastor, o que é prosperidade? Eu sempre faço questão de explicar aqui o que é prosperidade, porque às vezes a pessoa confunde riqueza com prosperidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Riqueza é quando a pessoa tem muito dinheiro, é ou não é verdade? Você conhece aquela pessoa que ela tem muito dinheiro. Pastor, tem um bom salário, tem uma empresa, né? O giro, né, dela é muito grande, ela tem ali uma condição financeira muito grande. Então essa pessoa ela tem riqueza. A Bíblia fala um dom de Deus. Pastor, qual que é a diferença da riqueza e a prosperidade? A riqueza é o dinheiro, é o bem material. Agora a prosperidade que Deus fala é você ir bem em todos os aspectos. Por exemplo, aquela pessoa que tem muito dinheiro, mas a vida familiar dela é destruída, ela não tem paz, a família vive em pé de guerra, é os irmãos, é os filhos, é os pais, né? Quer dizer, essa pessoa ela é rica, mas ela não é próspera. Por quê? Porque a prosperidade que Deus tem, ela engloba tudo. Não é só você ir bem em uma área, mas é você ir bem em todas. É você saber que Deus está cuidando da sua casa, é você saber que Deus está cuidando das suas finanças, é saber que Deus está abençoando os seus negócios, é saber que Deus está cuidando da sua saúde, é saber que Deus ele guarda você em todos os sentidos. Amém?
E para que eu possa alcançar isso, para que eu possa ter esse crescimento, para que eu possa, né, desenvolver, né, uma vida de sucesso, de bênção, pastor, o que eu preciso fazer? De que maneira eu preciso me portar? Aqui a Bíblia fala para nós sobre a história de um homem, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Olha o que diz aí, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Diz assim, ó: e ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Quem ia, pastor? Está escrito aí, e Davi, né? E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele ia conquistando coisas, ele ia crescendo como pessoa. Mas pastor, por que ele alcançava isso? A Bíblia é bem clara. Porque Deus era com ele. Porque o Senhor estava com ele. Porque Deus estava, né, a favor dele. Mas também porque, pastor? Porque não é só Deus estar comigo, mas é eu estar com Deus. Não é só Deus me escolher, mas eu também escolher a Deus. Eu também ter uma vida e escolher o Senhor. E quando você coloca esse propósito no teu coração, eu vou buscar a Deus, eu vou andar com Deus. Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai te preencher. Aquilo que para você era uma falta, Deus começa a cuidar de você. Deus começa a guardar. Ah, pastor, mas eu não tenho nada na minha vida. Pastor, a minha condição é a pior de todas. Mas quando você decide andar com Deus, não é que Deus vai te ganhar te dando coisas. Deus vai te abençoar para que os teus sonhos se tornem realidade, para que os seus propósitos possam se cumprir. Os Salmos diz: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então quer dizer, eu tenho um desejo de crescer, e aí eu estou andando com Deus, estou agradando a Deus. E o que Deus vai fazer? Ele vai me agradar. De que maneira? Realizando aquilo que eu tenho no meu coração, tornando possível aquilo ao qual eu estou crendo, ao qual eu estou desejando, de acordo com a palavra. O Davi agradava a Deus, e a Bíblia diz que por isso Deus era com ele, e por ser com ele, ele ia crescendo, ele ia aumentando. Às vezes eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, irmãos, né? Até falei aqui hoje pela manhã, que muitas pessoas, elas olham para e falam assim: pastor, tá bom. O inimigo do vencedor é o tá bom. Por quê? Porque a pessoa, quando ela fala tá bom, é que ela está satisfeita. E quando você anda com Deus, a Bíblia diz que muito mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor tem para nós. E aí eu recebo algo de Deus, e eu coloco: não, pastor, tá bom. Não é o que eu queria, não é o que eu almejava, mas está bom. E aí a pessoa deixa de quê? De crescer, deixa de conquistar, deixa de aumentar, de ter aquilo que Deus talvez tinha planejado. Mas por quê, pastor? Talvez porque ela tem, meu irmão, sido uma pessoa satisfeita com aquilo que talvez faça ela sobreviver. Mas Deus quer dar uma vida para você. E a Bíblia diz que a vida que Deus tem para você é vida em abundância. Só que, pastor, como que eu consigo tudo isso? Primeiro de tudo, eu preciso me aproximar de Deus. Como que eu me aproximo? Primeiro passo para você se aproximar de Deus: seja verdadeiro. Amém? Fale com Deus: Deus, eu estou aqui, eu não sei nem orar, eu não sei nem buscar, mas eu estou aqui. Senhor, eu errei, pequei, mas Senhor, eu estou aqui, me ajuda a melhorar, me ajuda a vencer, me ajuda a superar a mim mesmo. E você vai sendo verdadeiro com Deus, você vai atraindo Deus para a sua vida,
E você vai tendo ali uma comunhão, uma vida diante de Deus. E aí Deus automaticamente, meu irmão, Ele vai te honrando, Ele vai dando para você o crescimento. Ele vai trazendo para você as realizações. Aquela casa que não tinha jeito, Deus coloca a mão. É aquela situação que a porta não abria, Deus coloca a mão. Deus começa a abrir portas. Deus começa a preparar o seu caminho. E Ele vai fazendo você crescer. Por quê? Porque essa é a vontade dEle. Que nós venhamos crescer e ir bem em tudo. A Bíblia diz isso. Então, quando a palavra de Deus está falando isso, não é o pastor que diz. Não está saindo de mim. Eu não estou falando algo que eu acho que vai acontecer, ou que eu penso, imagino que talvez possa acontecer. Eu estou falando de algo que a Bíblia relata. Que Davi crescia e conquistava, aumentava. Por quê? Porque Deus era com ele. Não tem como Deus estar na vida de uma pessoa e essa pessoa, em hipótese nenhuma, ir para frente. Ah, pastor, minha vida não vai para frente. As coisas para mim nada dá certo. Então preciso ser verdadeiro, meu Deus. Me mostra aqui o que eu preciso fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu errei, se eu errei, me mostra, me ensina a me corrigir. Senhor, se está faltando um pouquinho de empenho, se está faltando uma direção, se está faltando, eu preciso da tua direção. É o que eu falei semana passada, que é um versículo conhecido: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tu fará. É uma entrega. É você se dispor a andar com o Senhor, a estar na presença de Deus. Amém? Deus, Ele não quer te manipular. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer guardar, Ele quer cuidar de você. Mas o cuidado de Deus é para quem quer. Deus nunca vai obrigar você a ser abençoado. Deus vai propor para você a bênção. Lembra do Abraão? Deus coloca o Abraão, fala para o Abraão: Abraão, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se você decidir ouvir a minha voz e praticar a minha palavra. A maldição se você não quiser, que aí é a consequência das suas atitudes. E Deus falou para ele: se eu fosse você, eu escolheria a bênção, mas você tem liberdade para escolher o que quiser. O Davi tinha liberdade para escolher o que quisesse. Ele tanto poderia escolher andar com Deus e permitir que Deus estivesse com ele, ou não. Como eu e você temos essa liberdade de andar com Deus, ter a palavra dele. Quando Deus convida eu e você para andar com Ele, Deus não está convidando nós para nos tornarmos religiosos, fanáticos, tolos como muitos aí são. Deus nos convida para viver uma promessa. E essa promessa passa pela palavra dele, passa pelo propósito dele, de você ouvir ele, receber dele uma direção e crer que essa direção que ele está dando é a melhor. Davi crescia, por quê? Porque Deus era com ele. Mas por que Deus era com Davi? Porque o Davi permitia que Deus cuidasse dele. Davi desejava, Davi almejava a presença de Deus. Depois nós vamos ver daqui a pouquinho ele dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Quando que a vida do Davi muda? Quando ele recebe o Espírito de Deus. Samuel vai na casa do pai dele, do Jessé, passa os 7 irmãos do Davi, e Deus não escolhe ninguém. Davi ele era o último. A Bíblia diz que ele era o menor. Quando Samuel pergunta para o pai dele assim, acabou os meninos, os jovens, seus filhos acabaram, Jessé? Nem o pai dele lembrava dele. Falou: tem um ainda, tem o jovem, né, o mais moço, caçula, está lá apacentando as ovelhas, manda chamar ele. Ele foi o último. Mas quando ele chegou lá, Deus consagrou ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou do Davi. Esteve o Espírito de Deus a partir daquele momento sobre a vida do Davi. E aí o que aconteceu? Qual foi o primeiro passo? Deus tirou Davi da onde ele estava. Ele voltou, mas
para confirmar o que Deus tinha para o Davi, Deus teve que tirar o Davi de onde ele estava. Onde que o Davi estava mesmo, quando Deus chamou ele? No pasto. Tem gente que fala, pastor, mas Deus encontrou Davi lá no meio do pasto. Sim, encontrou. Mas para concluir a obra, Deus não permitiu que ele ficasse lá. Deus tirou ele de lá. É ou não é verdade? Falou, Davi, vem para cá. Ele era um levita, ele tocava, os espíritos malignos estavam sobre o Saul. E aí ele só se acalmava diante do som de alguma coisa. Ele perguntou, tem alguém que toque aí? Alguém falou, tem o filho do Jessé. E a Bíblia diz que o Davi ia lá tocar para o rei e os espíritos. Então ele começou a frequentar um lugar aonde Deus iria colocar ele, um ambiente aonde Deus iria colocar ele. Então Deus foi com ele fazendo o que, pastor? Conduzindo. Deus nunca obrigou Davi. Deus nunca impôs algo para ele. Deus o conduzia. Tinha sim propósitos. Tinha sim ali como eu posso dizer, não é uma lei, mas uma condição. Davi, seja comigo, como há comigo e com você. Mas Deus ia conduzindo ele, e ele chegou a ser um grande homem, um rei sem igual. Mas por quê? Porque Deus era com ele. Quando ele foi para a batalha com Golias, o que ele falou com Golias? Tu vens contra mim com armas, com lanças, com espadas, eu vou porém contra ti em nome do Senhor. Ele dizia, Deus é comigo, eu vou lutar na presença de Deus. E ele foi honrado. Ele falou para o Saul, antes de enfrentar o Golias, eu cuidava, apacentava as ovelhas do meu pai. Aparecia o leão e o urso, e eu lutava, ia lá e tomava, e Deus me fazia vencê-los. E por que o Davi venceu tudo isso? Porque Deus era com ele, e ele entendia isso. Se eu quero ter uma vida de realizações, se eu quero ter uma vida abençoada, o primeiro passo que eu tenho que ter para a minha vida é atrair o Senhor para ela. É ter Deus em mim e ter eu em Deus. É uma junção, um relacionamento, para que Deus possa cuidar. Mas pastor, o que muitas vezes a pessoa não consegue? Porque talvez no relacionamento dela com Deus, ela permite que algumas coisas influenciem. E quais são essas coisas que influenciam? Vamos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Isso, Provérbios capítulo 13, amém? Versículo de número 20, Provérbios 13, 20. Olha o que está dizendo aí. Anda com quem? E será o quê? Mas o companheiro do tolo será afligido. Pastor, o que é isso? É a companhia. Por que Davi era um sucesso? A Bíblia diz que ele voltava da batalha. Quem que tem que ser condecorado na batalha? Não é o rei? É Saul. Só que ele era tão diferente, Deus estava tão com ele, que a Bíblia diz que quando eles voltavam da batalha, as mulheres que ficavam cantavam, Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Mas por que ele era acima da média? A Bíblia é bem clara aqui, porque Deus era com ele. Ele se permitia, ele confiava, ele sabia que Deus estava ali, ele dava liberdade para Deus agir. Então o companheiro dele era quem? Deus. A dependência dele estava em quem? Em Deus. Mas meu irmão, o que o Provérbios diz? Se você andar com o sábio, você vai ser o quê? Mas se você tiver por companheiro o tolo, você será afligido. O que é afligido? Tocado, prejudicado,
machucado. Talvez aquela pessoa, ela até ama a Deus, ela está na igreja, ou não está na igreja, mas ama a Deus também. Ela tem uma vida, ela ora, ela faz ali o seu momento com Deus, mas saindo daqui da presença de Deus, na hora em que ela vem para cá, o companheiro dela é o tolo. Ela se aconselha com um tolo. Ela pega a opinião do tolo, conselho do tolo. Quem é o tolo, pastor? É aquele que está fora da vontade de Deus. É aqueles que muitas vezes não tem nada para acrescentar. Nós fomos em Santos, alguns obreiros estiveram lá, o pastor Zé Maria, um grande homem de Deus. E na mensagem ele disse assim, só ouça quem venceu ou quem está vencendo, porque essa pessoa tem alguma coisa para te oferecer. É ou não é verdade? Aí se essa pessoa dá ouvido para aquela pessoa que está com uma vida de qualquer jeito, ela vai ser tola, ela vai se perder. Imagina, meu irmão, uma pessoa tendo um problema num casamento, pedindo conselho para uma outra pessoa que o casamento dela está destruído. Ela tem alguma coisa para oferecer? Não tem nada. Não tem nada. Essa pessoa não tem nada a oferecer. Você tem que andar com aquela pessoa que quer fazer você crescer. Você tem que estar perto de pessoas que têm uma vida com Deus. O ponto de referência tem que ser onde está a presença de Deus. Agora, se eu fico ouvindo qualquer um, dando ouvido para qualquer conselho, eu estou passando por um problema, eu vou lá falar para minha mãe, vou conversar com meu irmão. Às vezes, irmãos, a pessoa que você se aconselha é uma pessoa que você ama, eu sempre falo isso. Mas talvez essa pessoa, mesmo você amando ela não tem uma direção de Deus. Mas eu ouço ela, porque eu amo tanto ela. Mas aquela pessoa que a gente ama, ela não tem um bom conselho para dar para nós. É ou não é verdade? Por quê? Porque ela não tem uma direção certa. Quarta-feira, quem esteve aqui na igreja, eu estive falando sobre Sara e Abrão, ou Abraão, como você preferir. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis 16, que Sarai, ela não podia ter filhos. A esposa vou falar Sara e Abrão para você entender, né? Sara não podia ter filho. E aí o Abrão era o sonho dele, o desejo dele, como todo pai. E aí ele vai falar com Deus, fala: Senhor, não tenho filho, não tenho herdeiro, não tenho isso. Deus deu uma promessa para ele, falou: vou te dar um filho. Deus fez a promessa para ele, prometeu honrar a ele. E aí o que acontece? A Sara começa a olhar para ele e vê, meu irmão, a situação dele. Então ela tem uma ideia, ela falou: já sei o que eu vou fazer. Ela foi lá, chamou Abrão, falou: Abrão, é o seguinte, eu tenho a minha serva aqui, Agar, eu quero que você pega ela e toma ela como tua esposa. Eu sou estéril. Ela disse assim: Deus, o Senhor está me impedindo de ter filhos. Olha que absurdo. Fala para o irmão do lado: Deus não proíbe você de ser abençoado, não, isso é mentira. Amém? A Bíblia diz, Romanos, a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então o desejo de Deus é abençoar você, é cuidar de você. Só que essa pessoa ela não alcança algo. Pastor, acho que é Deus que não quer. Deus. Não, irmão. A vontade de Deus é que você vai bem. Desde que você vá bem, fazendo aquilo que é honesto, aquilo que é sério, aquilo que está de acordo com a palavra dele. Aí você tem a bênção e Deus abençoa mesmo. E aí ela olhou para o Abrão e falou: toma minha serva como tua esposa. E o que o Abrão fez? O Abrão falou: tá bom, ouviu a voz dela. Abrão amava ela, ela amava ele, mas o conselho dela foi um conselho que tinha direção de Deus? Não foi. Então nem sempre aquela pessoa que você ama ou ama você, o conselho dela tem a direção de Deus. E aí é onde você tem que ter um coração sensível para entender. E como que eu vou ter um coração sensível? Quando eu tenho uma vida diante de Deus. A
Ele sabia o que fazer, por quê? Porque Deus o conduzia, porque Deus o mostrava. Agora, se eu ando com um tolo, eu estava, né, vou dar um exemplo para você, que eu dei hoje de manhã. Um rapaz fazia obra de Deus, casou, né, casado lá há uns anos na igreja, e ele trabalhava muito, um rapaz muito trabalhador de Deus, um rapaz sério. E ele casou com uma moça jovem, uma moça bonita, um casal bonito, e eles, né, passaram alguns anos ali casados. E esse rapaz, né, fiel à igreja, indo nos cultos, a esposa no culto, ela obreira, ele, né, também fazia a obra. E aí o que aconteceu? Eles iam na igreja, né? Aí um irmão também da igreja, amigo, né, da esposa desse rapaz, começou com aquilo que é uma brincadeira. Tudo bem? Como você está? Tudo bem. Você está bonita hoje? Né? Aí no outro dia, nossa, como você está bonita. Olha, esses dias eu até falei, das obreiras aqui, você é a mais bonita. Ô irmão, um cara que fala isso com uma mulher casada, ele tem que apanhar de cinta. É ou não é? Tem coisa que você não precisa, meu irmão, colocar a mão para saber que vai queimar. E a moça ali foi aceitando o elogio. Aí no outro dia, sei que lá. Aí começou a ter uma liberdade. Liberdade. Quem é casado aqui? Você não tem que ter liberdade com outro homem, ou com outra mulher, outro homem que não seja seu marido, ou outra mulher que não seja sua esposa. Não existe isso. Ô pastor, amizade. Não. Uma coisa é amizade, outra coisa é liberdade. Né? O pastor Jaime sempre nos fala isso. Por exemplo, eu tenho uma esposa. Todo casal tem um nome carinhoso, né? Um chama de amor, o outro de bem, um de paixão, um de vida. É ou não é assim? Todo casal tem aquele nome. Por exemplo, eu sou meio brucutu para isso, mas eu chamo a minha esposa de Maria. Ô Maria. O amor, às vezes, né? Ô amor, vem aqui. Ô Maria. É o meu jeito com ela. Aí imagina, eu estou lá, aí o Aleph, ô Maria. Eu falo, irmão, se liga, rapaz. Está chamando minha esposa por nome carinhosa? Quem te deu essa liberdade? É ou não é verdade, irmãos? A não ser que seja o irmão dela, parente, né? Irmão, aí é diferente. Mas imagina. Então, aí, não, você é uma obreira bonita, ai, que não sei o que lá. Ele começou. Aí uma obreira viu ele, né, tratando bem essa moça, né? Então, lá, ai, deixa eu puxar a cadeira aqui. Ai, oh, bom dia, minha princesa, bom dia, mulher de Deus, boa tarde, boa noite, e não sei o que lá, aquela coisa. Aí a irmã chegou nela e falou assim para ela, poxa, ele te trata bem, né? Nossa, quem dera se todos os homens tratassem a esposa como ele trata você. Talvez ele trata você melhor do que o teu marido. Não preciso nem falar onde foi parar essa conversa, né, irmãos? Não preciso nem parar, falar onde foi a conversa. Ela deu ouvido para um conselho errado, ela deixou alimentar o coração dela. A libertinagem dela levou ela para a ruína. Cedeu ali a um espírito endemoniado, né? Acabou atrapalhando o casamento. Aí o rapaz, trabalhador, dedicado, foi e falou, ó, não quero mais. Ela me traiu. Irmão, você é um homem de Deus, foi uma falha, um momento, tal.
perdoa ela. Aí o irmão falou, não, ela está perdoada. Então volta para ela. Ele falou, não, voltar eu não vou voltar. Não, mano, o pastor, ele falou para o pastor, pega ela e leva ela embora para o senhor. Eu não quero, leva ela embora para o senhor. Aí o pastor viu que ele não queria. Aí como que ficou a situação da irmã? Ela era bonita, ela era bem arrumada, né? Mas quem dava tudo para ela? Ela perdeu aquilo que dava tudo para ela por um conselho ou por um elogio errado. Não vale a pena trocar aquilo que é concreto de Deus na sua vida pela aventura, pela ilusão. É ou não é verdade? Então cada um tem a sua vida. Se eu for sábio, eu vou conduzir a minha vida com sabedoria. Se eu ando com pessoas de Deus, que têm uma vida com Deus, que me levam a crescer, que me incentivam a ser uma pessoa de Deus, eu vou ser uma vida de sucesso. Mas se eu sou aquele tipo de pessoa que até fala com Deus, como eu falei, ora com Deus, busca a Deus, mas que tem uma vida no meio de tolos, e aceito aquilo que os tolos fazem, tenho como exemplo, eu vou ser afligido, eu vou acabar perdendo. Eu me lembro quando eu me converti, eu andava com os meninos, a gente saía para tocar, tocava na época pagode, aquelas coisas, junto, a gente bebia junto, tinha ali uma rotina de... Só que quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, quando eu decidi ter um compromisso, eu sentei com eles, fomos no futebol, acabou o futebol, né? Cheguei, reuni eles, falei, pessoal, é o seguinte, eles já sabiam que eu estava indo para a igreja, falei, ó, queria falar uma coisa para vocês, eu amo vocês, quero ser amigo de todos vocês pro resto da vida, minha porta da minha casa está aberta para vocês, mas agora eu estou indo para a igreja, estou buscando a Deus, estou tentando uma mudança de vida. Então assim, muitas coisas que vocês fazem, eu não vou mais fazer. Muitos rolês que a gente dá junto, eu não vou mais poder estar, porque eu decidi por uma mudança. Mas nós vamos estar juntos. Ah, vamos jogar um futebol, vou pro futebol, não tem problema, tranquilamente, vou lá, jogo futebol com eles. Ah, vai ter um aniversário, vamos lá. Só que eu já não vou mais pro futebol, e depois do futebol vou beber. Eu já não vou mais pro futebol, e depois do futebol vou para a gandaia. Eu já não vou mais para a festinha do aniversário, e na festinha do aniversário, porque todos eles bebiam, eu vou beber. Não, eu já sou diferente. Continuo amando eles, não mudei a minha amizade com eles, só que a minha conduta foi mudada. Mas por quê? Porque eu decidi andar com Deus. E a pessoa que decide andar com Deus, ela vai entender que alguns hábitos, ela vai mudando. Alguns porque Deus cobra ela, e alguns Deus não precisa nem cobrar, ela já entende. Não, eu preciso mudar, isso aqui eu não posso fazer mais. Não é que Deus quer que ela seja uma escrava. É que para Deus abençoar algumas coisas precisa ser tirada. Mas aí se eu fico andando com um tolo, ouvindo o conselho do tolo, ouvindo a opinião de alguém que não tem nada para acrescentar. Sara deu uma opinião para o Abraão, pega a minha esposa, ela amava ele, mas o conselho dela foi tolo, e trouxe consequências, trouxe coisas para a vida deles, meu irmão, que atrapalharam e atrapalham até os dias de hoje. Eu estava falando, muitas pessoas não sabem, mas quem já ouviu alguma reportagem de Israel, a terra de Israel, na televisão? O que mais tem lá? Guerra. Ah, fulano, Hamas contra Israel, a Arábia Saudita, é ou não é assim? Há uma guerra generalizada lá, um contra o outro. Pastor, aonde começou essa guerra? Começou lá, naquele momento em que a Sara entrega Agar para o Abrão. Por quê, pastor? Vou explicar para você, rapidinho. Quando Agar viu que a Sara estava maltratando ela, porque o Abrão tinha se deitado com ela, ela pegou as coisas dela e foi embora.
No meio do caminho do deserto, o anjo de Deus apareceu para ela e falou: você vai aonde? E ela contou: ó, minha situação é essa, minha serva, tá? O anjo falou: não, volta para lá, se humilha diante dela, pede perdão e fica lá. E a Bíblia diz que ela foi e voltou. Ela fez o que o anjo mandou, Agar fez. Só que o anjo falou para ela: ó, você vai gerar um filho, o nome dele será Ismael. A mão dele será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Aí o Abraão teve lá os outros filhos. É ou não é verdade? Aí eu pergunto para você: quando os pais morrem, tem bastante filhos, aí tem os bens para dividir, normalmente é uma bênção. Ah, você fica com isso, eu fico com aquilo, eu fico com aquilo. Choram porque o pai e a mãe se foi, um abraço, o outro dá um beijo, fala: seja feliz, meu irmão. Cada um pega o que é seu e vai embora e bola para frente. É ou não é verdade? É assim? Eu não conheço uma família que na partilha de bens deu tudo certo. Nenhuma. Todos os filhos brigam, todas. Um se acha injustiçado, o outro acha que merecia mais, o outro acha que deveria ter mais para ele. Não, não é justo isso, não é justo. Quer dizer, é um monte de filho lutando por aquilo que eles nem conquistaram. Quem conquistou foi os pais. A casa que antes servia para unir os filhos, agora é motivo de discussão e briga dos irmãos por causa daquilo. É ou não é assim, irmãos? Normalmente, a não ser que seja o filho único, né? O filho único herda tudo e boa. Normalmente, 99,9, algumas coisas por cento, dá confusão. Aí um irmão não olha para a cara do outro, o outro briga com o outro discute, um não fala com o outro. É ou não é assim? Quem conhece um caso assim? Levanta a mão e fala: eu conheço, pastor. Tá vendo, irmão? Achei que era só minha família que era enrolada, as suas também é, né? É verdade. É muito difícil você ver uma partilha de bens entre filhos sair tudo tranquilo. É muito, muito, muito difícil. E não foi diferente. O Abraão se tornou rico, grandioso. Deus honrou e engrandeceu. Conquistas. E na hora da partilha de bens, um filho falou que era dele, o outro falou que era dele, o outro falou que era dele. Aí o outro falou: não, é meu também, ele também foi, é meu pai também. Não, mas você é bastardo, é de outra mãe. Não, mas eu sou filho também. E aí começou aquela guerra. Aí uns entendem que uma parte de Israel é da Arábia, o outro entende que não, que é de Israel mesmo. Aí foi a briga de partilha, e está até hoje. Aquilo ali é briga por poder, de descendente, geração que vem se estendendo. Então o menino já nasce sabendo: não, aqui é nosso. Aí o outro do outro lado nasce sabendo: não, aquilo lá o nosso pai deixou para nós. O irmão que foi sem ver, nós temos que lutar e pegar o que é nosso. E a consequência é até hoje. Um conselho errado, uma atitude errada, consequência drástica. Afligiu. O conselho do tolo traz dor. O conselho errado traz prejuízo. Pastor, eu não quero ter o conselho do tolo, não quero ter o conselho errado. O que eu preciso fazer? Anda com Deus. Anda com Deus, fala para Deus: Deus, eu não sei como fazer, mas me ensina. A Bíblia, ele diz: clama a mim e eu responder-te. E Jesus me responde. Eu tenho que lidar com algumas situações, eu preciso lidar com algumas coisas, não sei como, me mostra. Amém, meus irmãos? E Deus vai te mostrar. Então toma cuidado para quem você está dando ouvido. Toma cuidado para aquele que você, meu irmão, tem tido como exemplo, talvez não é. A Bíblia fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Quando eu deixo de ouvir a Deus para ouvir aquele que não tem nada para me oferecer, eu vou me corromper. Talvez o conselho é meu mesmo, é o que eu acho, o que eu penso, e não era a vontade de Deus. Entregue teu caminho a Deus, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar da sua casa, deixa Deus cuidar da sua família, deixa Deus cuidar, meu irmão, dos seus filhos, dos teus planos, dos teus sonhos. Se você permitir que Deus tome a frente, se você andar com Ele e permitir que Ele ande com você, te guiando, você vai crescer, você vai aumentar, Ele vai realizar você em todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém? E aí os Salmos diz assim, Salmos 51, só para a gente orar.
Salmos 51. Versículo 10. Salmos 51, versículo 10. Diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito. Pastor, o que é o coração puro? É um coração limpo. Pastor, eu errei tanto na minha vida, mas eu estou disposto a mudar. Agora é a hora. Deus, limpa meu coração, cria um coração puro, e renova um espírito reto. O que é o espírito reto? Um espírito obediente. Aquela pessoa que tem a direção de Deus, que não vive bagunçado, não vive uma vida torta, mas tem uma comunhão. A pessoa que quer ter esse crescimento, esse aumento que o Davi teve, ela tem que ter esse espírito, ser conduzida por ele. Aí o versículo 11, que é o nosso versículo: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando você tem esse Espírito Santo, quando você está na presença de Deus, meu irmão, você cresce, você alcança. Então, se eu quero ter esse sucesso, esse crescimento, essa bênção que Deus falou para mim, eu preciso permanecer aqui, ó, um espírito reto, sendo conduzido por Deus, não permitindo sair da presença de Deus, para viver na direção do homem, para viver no conselho do homem, mas para viver na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda esse recado no teu coração. Pastor, eu tenho que colocar algumas coisas da minha vida em ordem. Esse é o momento. Seja verdadeiro, Jesus. Me ensina. Não sei por onde começar. Me ensina a começar e ir até o fim. Pastor, eu sei onde eu vou começar. Jesus, eu sei como eu vou começar. Falando com o Senhor. Me conduz em todos os passos, para que eu possa ter esse crescimento, essa vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Bate um lá aí, maestro. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Feche os olhos, deixe Ele tocar em você. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amiga, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Entre
quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amiga, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amiga, eu só não quero perder tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amiga, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amiga, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença.
quero estar diante de Ti. Senhor, eu quero aprender da Tua presença, da Tua palavra. Eu quero aprender a andar com o Senhor. Eu quero aprender a ser fiel a Ti. Eu quero, meu Deus, aprender a falar com o Senhor da maneira que se deve. Oh, meu Deus, me ensina. Me dá, Senhor, sabedoria, entendimento para ser do Senhor, para ter comunhão contigo. Oh, Pai, eu preciso do Senhor tocando em mim. Eu preciso das mãos do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu preciso do Senhor agindo, ó Deus, sobre a minha vida, sobre o meu lar. Oh, meu irmão, fala com Ele agora. Seja verdadeiro a eles, seja sincero a Ele. Fala para Ele o quanto você precisa dEle. Se tem algo para pedir perdão, esse é o momento. Se tem algo para falar com Deus, essa é a hora. Ele está aqui, as mãos dele estão estendidas, os olhos deles estão sobre ti, os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Fala para Ele: Senhor, eu quero ver as Tuas mãos em mim. Fala para Ele: Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor em minha vida. Oh, Pai, ouça a oração dessa mulher. Ouça, Pai, a oração desse homem, o clamor dessa pessoa que veio aqui para Te buscar. Essa pessoa que veio aqui, ó Deus, viver um milagre. Essa pessoa que veio aqui, ó Deus, por uma vida diante do Senhor, ó Pai. Oh, meu irmão, Ele está aqui nesse lugar para te ouvir. Ele está aqui nesse lugar para te abençoar. A Bíblia diz que o Davi crescia porque Deus era com ele. Fala para ele: Senhor, eu quero crescer na Tua presença. Eu quero crescer diante do Senhor, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, ah, poder de Deus, vai passando, vai tocando, vai enchendo, vai envolvendo a cada um aqui nesse lugar, ó Pai. Vai realizando desejos, sonhos, propósitos. Abençoa, meu Deus, esse povo. Abençoa, Jesus, essa igreja. Abençoa, meu Deus, esse lugar. Abençoa, meu Deus, esta família. Abençoa essa casa. Abençoa, meu Deus, a vida de todos aqui, ó Pai, sem exceção nenhuma. E eu digo que as Tuas mãos estejam sobre nós. E você levante as mãos aos céus e diga: obrigado, Jesus, pela Tua presença. Me ensina a crescer e vencer na Tua presença. Vamos aplaudir Ele bem forte. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração.